Qual é a história por trás dessa prática estranha e como essa cultura evoluiu ao longo dos anos? Junte-se a nós enquanto exploramos a história não contada do mercado de noivas na Bulgária e a comunidade Kizhi. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Normalmente, pensamos em mercados como lugares onde as pessoas compram e vendem bens e serviços, mas há uma exceção perturbadora na comunidade Kizhi na Bulgária, onde a ideia de um mercado é diferente do que esperamos. No mercado de noivas Kizhi, as jovens são tratadas como itens a serem comprados e vendidos para o casamento. Preparar-se para o mercado de noivas envolve muitos rituais culturais para garantir que as jovens permaneçam virgens e estejam prontas para o casamento. O mercado em si é um evento animado onde as pessoas se reúnem em campos abertos ou espaços públicos para celebrar, socializar e arranjar casamentos. As jovens se vestem com suas melhores roupas e vêm com suas famílias, que negociam acordos matrimoniais com potenciais noivos e suas famílias. O processo é detalhado e inclui a discussão do preço da noiva, um pagamento tradicional que reflete tanto o valor econômico quanto o simbólico do casamento. Essa tradição enfrenta críticas, especialmente no mundo de hoje, onde os direitos humanos e a igualdade de gênero são importantes. Muitos argumentam que isso trata as mulheres como objetos e limita sua liberdade. O povo Kizhi é considerado um dos grupos mais difíceis de abordar porque resistem a quase todas as opiniões externas. O tratamento das mulheres dentro da comunidade é visto por alguns como uma forma de discriminação. As mulheres são discriminadas tanto em seus papéis familiares quanto devido à sua participação limitada na sociedade. Observadores argumentam que, mesmo no século XXI, a crença de que as mulheres devem ser tão restritas a ponto de não terem conhecimentos e habilidades básicas para o mercado de trabalho é inaceitável. No entanto, essas preocupações muitas vezes ignoram a importância dessa prática para a cultura da comunidade Kizhi. Para entender completamente como o mercado de noivas funciona e como é organizado, precisamos observar a história dos Kizhi, sua situação econômica e como eles se diferenciam do restante da sociedade búlgara. Os Kizhi são conhecidos por sua habilidade em trabalhar com cobre, ganhando o nome de olatueiros. Como parte do grupo maior de Roma na Bulgária, eles têm tradições únicas e um estilo de vida nômade centrado em seu comércio. Quando o regime comunista caiu e as mudanças industriais varreram a Bulgária, o modo de vida tradicional deles foi fortemente afetado, forçando muitos a se adaptarem à vida moderna. Apesar dessas mudanças, os Kizhi têm trabalhado duro para preservar suas tradições culturais, com o mercado de noivas sendo um exemplo importante. Eles parecem mais prósperos do que alguns outros grupos Roma porque se diversificaram em vários ofícios e negócios. No entanto, eles ainda enfrentam problemas como discriminação, exclusão social e pobreza, comuns entre muitas comunidades Roma. Esses desafios socioeconômicos influenciam o funcionamento do mercado de noivas, pois os fatores econômicos estão intimamente ligados às práticas culturais. O uso de um dialeto romani e costumes únicos os distinguem de outros grupos Roma e da cultura búlgara dominante. Essa distinção é tanto uma fonte de orgulho quanto um desafio enquanto navegam em sua identidade. A história da comunidade Kizhi Roma remonta a muitos séculos. Eles estavam na Pérsia no século XI, mudaram-se para o sudeste da Europa no início do século XIV e chegaram à Europa Ocidental no século XV. No final do século XX, eles se espalharam para todos os continentes habitados. Em suas comunidades, os Roma frequentemente se referem a si mesmos usando o termo Orom, que significa o homem ou o marido. Eles chamam os não-Roma de Ogai, um termo que às vezes pode ser usado para significar algo como o caipira ou o bárbaro, dependendo de onde estão na Europa. Os Roma são conhecidos por diferentes nomes, o Zigeuner ou o Sintio na Alemanha, Gitanso na França e o Cigânio na Hungria. Devido à mobilidade frequente e à exclusão dos registros oficiais, é difícil saber exatamente quantos Roma existem. Seus padrões de viagem foram moldados por exílios ou deportações forçadas ao longo do tempo. Hoje, estima-se que existam entre 2 milhões e 5 milhões de pessoas Roma em todo o mundo, a maioria delas vivendo na Europa, especialmente na Bulgária, Romênia, Montenegro, República Tcheca e Eslováquia. No entanto, apenas 80 anos após chegarem à Europa Ocidental, os Roma enfrentaram proibições generalizadas e foram expulsos de muitos países. Apesar dessas tentativas de expulsá-los, eles frequentemente retornaram ou reapareceram nos mesmos lugares.
Ao longo da história, os Roma foram frequentemente usados como bodes expiatórios, sendo culpados por vários problemas, o que levou a perseguições legais e oficiais. As relações com as autoridades locais têm sido inconsistentes, e enquanto algumas políticas visavam assentá-los ou integrá-los, os oficiais locais frequentemente negavam-lhes necessidades básicas, como acampamentos. Durante o Holocausto, os nazistas assassinaram cerca de 400.000 Roma. Tradicionalmente, os Roma escolhiam empregos que se adequavam ao seu estilo de vida nômade. Os homens trabalhavam como comerciantes de gado, treinadores de animais e músicos. As mulheres muitas vezes contavam fortunas, vendiam poções, mendigavam e se apresentavam para outros. Antes dos veterinários modernos, muitos agricultores confiavam nos negociantes de gado Roma para obter conselhos sobre a saúde dos animais. Uma família típica de Roma inclui um casal casado com seus filhos solteiros e um filho casado com sua própria família. Quando um casal se casa, geralmente vive com os pais do marido enquanto a esposa aprende sobre os costumes da nova família. Nas famílias Roma tradicionais, quando o filho mais velho está pronto para iniciar sua própria casa, é comum que um filho mais novo se case e se mude com sua nova esposa para se juntar à família existente. Este arranjo faz parte de um padrão maior que reflete os desafios históricos enfrentados pelos Roma. Ao longo da história, não houve um único líder ou órgão governante que todos os Roma seguissem. Embora tenham havido esforços para estabelecer uma autoridade central por meio de encontros internacionais de Roma em cidades como Munique e Moscou, nenhuma liderança unificada jamais se concretizou. As tradições Kiji também afetam suas vidas sociais. Quando perguntadas sobre a característica mais importante para uma noiva, Peppa e suas irmãs mencionaram que a intimidade física antes do casamento às vezes é vista como essencial em sua comunidade. Aos 20 anos, Peppa era considerada a mais velha pelos padrões que Gi sentia a pressão para encontrar um marido em breve, já que a maioria das garotas se casa entre os 13 e 20 anos. Apesar dessa pressão, os pais de Peppa eram pacientes, esperando que ela encontrasse o parceiro certo. As garotas estavam se preparando para o mercado de noivas, então a youtuber se juntou a elas enquanto experimentavam suas roupas. Elas perguntaram se ela conhecia Kim Kardashian, a rainha das selfies, mostrando sua luta para equilibrar valores tradicionais com tendências modernas como selfies e redes sociais. Sabendo que casar duas filhas deve ser caro, a youtuber conversou com o pai delas, Cristo, sobre os negócios da família. Cristo explicou que os produtos baratos da China prejudicaram seu comércio, tornando o preço da noiva ainda mais crucial para suas finanças.